Alô, deputado Manato, muito obrigado. Em tempos de recessão econômica, de crise política alardeada nesses dois microfones, toda hora, todo dia, todo minuto, onde um diz que eu roubei, mas você roubou mais do que eu, e fica essa troca de acusações, e a gente não consegue desatar o nó dos problemas da população brasileira em tempos de zika e síndrome da microcefalia, em tempos de rompimento da barragem de Mariana e praticamente decretando a morte por pelo menos uma década do Rio Doce, rio que banha e atravessa a minha cidade, ou a minha cidade nasceu no seu entorno. Eu venho fazer uma observação e um pedido à NTT, principalmente à superintendência localizada lá no estado do Espírito Santo. A função da Agência Nacional de Transporte Terrestre é definir regras e fiscalizar, assim como a Polícia Rodoviária Federal, quando as regras estão estabelecidas por determinação de portarias ou legislação, tem que ser fiscalizadas, e eu aqui louvo quem fiscaliza a BR-259 no Espírito Santo, como a 101, como a 262, mas eu venho aqui fazer um relato de um reclame de um amigo lá de Colatina que me ligou agora cedo. O transporte de granito na nossa região é uma coisa muito intensa, e a presença da NTT foi fundamental para a manutenção da qualidade das rodovias, porque o abuso era muito grande. Mas quando o cidadão está lá, nessa época de crise, onde a recessão econômica é flagrante nesse país inteiro, alguns que me antecederam acabaram de relatar, o cidadão está fazendo o seu transporte de combustível, ou até de granito, que a gente muitas vezes veio aqui, criticou o abuso e o dano às rodovias. Passou a NTT num posto móvel que existe lá na reta do Campus Trini, na 259, perto da cidade de Colatina, está multando porque o embarcador não colocou na nota fiscal o peso. Essa é a função do embarcador, colocar o peso que está no caminhão, no carro, no transporte de combustível, por exemplo. E aí, sem pesar o caminhão, só por naquele item não ter anotado o peso, passou a multar nestes dias e impedir, quer dizer, trazer mais um custo. O transporte rodoviário nesse país está trazendo prejuízo até para grandes empresas. O Estado do Espírito Santo tem algumas empresas que... Para concluir, deputado, concluindo, presidente. 2, 3 mil caminhões estão em regime falimentar, pré-falimentar ou recuperação judicial. Então, quem tem 2, 3 caminhões que faz o transporte local, que está gerando emprego, imposto, fazendo consumo, prestando serviço. Então, o nosso apelo é que, racionalmente, e a função de quem fiscaliza é primeiro educar, disciplinar e só depois multar quando houver insistência no desrespeito à legislação. Então, uma lembrança à NTT da necessidade de, com calma, com serenidade, estabelecer o critério, e o embarcador é que é responsável para colocar na nota fiscal, eu já dei uma olhada na legislação, o peso que está sobre o caminhão. O transportador não é responsável por esse item, e não há previsão de punição de multa apenas por não ter esse item, tem que ser corrigido. Então fica o meu apelo à NTT, Superintendência do Espírito Santo, para cuidar disso. Muito obrigado, presidente, pela tolerância.